Economia com Juliana Rosa de Roxo. É roxo ou é pink que você tá usando? Qual é a cor que você tá usando? Eu acho que é sei lavanda agora. E o Fábio que falou Lavanda. púrpura achando que o microfone não estava ligado e... Ela abriu bem na hora. É púrpura. Chama lavanda Eu tô essa me cor? ajeitando aqui ainda, acho que é lavanda. Pode É ser. porque na minha época, na nossa época, você é da minha idade, né, Oineg? Você é um pouquinho mais Mais a velho que eu, idade da mas na nossa Débora época... somados. Sua época. Na Eu sou da nossa sua época era lilás que eu aprendi. era Lilás, lilás, né? Agora é era lilás. lavanda. Entre Você sabe lavanda que e outro dia eu tava de fúcsia. vinho. Então tem uns nomes novos, né? Na minha época, vinho era vinho, né? Agora é magenta. Não né? era Bordeaux o chique, vinho? né? Marsala. Marsala, que magenta, olha. E o decorei Bordeaux? nada. Magenta E eu o acho que é Bordeaux, amarelo, não não é? tem? Não, magenta é tipo um fúcsia e púrpura e... Isso Gente, aí, que isso a confusão. blusa. Bom, vamos falar de coisa fácil, vai, porque isso aí tá muito difícil. Gente. Vamos falar de coisa fácil, que é a tua especialidade. Coisa fácil é explicar a economia do Brasil. Aliás, explicar a economia do Brasil não, né? Explicar a economia porque tem Brasil e tem outros cantos do mundo, digamos, né? A Terra é plana. E ventos da China, ventos de qualquer canto, né? Na época das crises ou de queda de imposto, aliás, de crescimento ou de aumento de juro, tudo impacta aqui. E agora você traz ventos chineses. Conta para nós, o que está acontecendo na China e por que isso preocupa você, né? E porque se você ficar preocupado, a gente já fica também, Juliana. Então, porque a China está vindo com números muito ruins. Os números divulgados hoje da produção da indústria chinesa e das vendas do comércio tiveram uma queda muito forte. Isso preocupa porque primeiro que a gente tem um impacto imediato, que a gente já está vendo aqui no Brasil, que é inflação. Como eles estão produzindo menos, estão com uma série de restrições, eles têm medidas ali muito radicais para evitar aumento de Covid, então as pessoas não podem sair de casa. Então, o mundo todo já está sofrendo com o atraso, novamente, de entrega de matérias-primas industriais. Então, isso está fazendo novamente com que os preços disparem no mundo todo. Então, isso chega no momento em que a gente aqui no Brasil tem uma inflação que está muito alta, uma maior inflação aí em 30 anos, uma inflação que é persistente, que não para de surpreender, de se espalhar pela economia. A gente já tem quase 80% dos preços de produtos e serviços que sobem pelo levantamento do IBGE. Então, uma inflação que está preocupando não só pelo patamar alto, né, mas por esse movimento de espalhamento na economia, que acaba ficando mais difícil, depois fica se tornando enraizado ali nos processos, nos custos de produção no Brasil. Então, preocupa esse dado de hoje quando você vê que, no curto prazo, a maior discussão no Brasil é a inflação, porque a nossa inflação está muito pesada e a gente sabe que é um problema mundial, mas aqui no Brasil, como a gente tem conversado, né, Oineg, é uma inflação que ela está acima da média mundial por uma série de problemas adicionais que tivemos aqui no Brasil. Tivemos uma seca forte que influenciou muito a conta de luz. A gente está trazendo esse problema ainda para esse ano, né? Teve um alívio temporário da conta de luz, mas daqui a 2 meses já tem uma perspectiva de que os aumentos do ano passado, os prejuízos provocados nas distribuidoras de energia, a gente vai começar a pagar parcelado de novo. Temos a guerra na Ucrânia, temos ainda os resquícios aí da pandemia, Estados Unidos também tendo que puxar muito forte a economia, isso valoriza dólar. Então, a gente tem um cenário mundial que já não nos ajuda a puxar a inflação para baixo, temos os nossos problemas locais. Então, preocupa, eu estava conversando agora há pouco com o economista Roberto Padovani, do Votorantim, ele diz que aqui no Brasil a principal preocupação é de inflação, mas no mundo está sendo até mais preocupante nesse momento a questão da queda da economia, porque os Estados Unidos têm uma chance não desprezível de ter recessão. A China com esses números muito ruins. Então, na verdade, com o mundo crescendo menos, em algum momento a inflação vai ceder, né? Só que o que preocupa é o quanto que vai cair a economia para que a inflação ceda, né? Sim, se a a maior que economia preço, do mundo né? vai entrar...
A que preço, exatamente. E para nós também, obviamente, né? Ninguém está falando muito sobre isso aqui, mas a gente no segundo semestre, pelas projeções que eu tenho recebido, provavelmente vai ter uma economia estagnada e uma inflação ainda pesada, né? Até chegar o momento da inflação cair para valer, é um movimento lento. Então, Eneg, esses números da China botam mais lenha nessa preocupação de inflação aqui no curto prazo, que está muito pesado aqui para a gente. Ô, Juliana, você falou de inflação dos Estados Unidos outro dia, a maior inflação dos últimos 40 anos, lá houve um aumento da taxa de juros. Você está falando num crescimento menor, China, e você tem ventos inflacionários e juros. O euro se desvalorizou no ano passado mais do que o real. Se você olhar o euro contra o dólar e o real contra o dólar, o euro perdeu no ano passado mais do que o real, que não é uma tradição. Ok, em algum momento, como você falou, a inflação vai entrar num equilíbrio, e a questão é a que preço. Nas conversas que você tem, alguém arrisca qual vai ser o ponto de parada? Alguém sabe, sei lá, tem um cheiro de o que a história sugere que pode vir a ser um ponto de parada para a economia começar um ciclo virtuoso, ainda que em cima de ruína? Não? Da inflação, você diz, né? A gente já está tendo inflação retomada, menor, crescimento, né? Com menos inflação e menos juros, com maior taxa de emprego, para que o mundo entre no momento de um ciclo virtuoso. É preciso acabar a guerra, é preciso acabar a Covid de qualquer jeito. Tem alguém arrisca um cenário? É tudo muito incerto, né, Eneg? Porque ninguém sabe quando vai acabar a guerra, ninguém sabe quanto tempo vai durar essas medidas de restrições na China. Tem uma espécie de chutômetro, assim, está todo mundo tateando no escuro. Mas a perspectiva é de queda da inflação no mundo por conta desse processo de desaceleração mundial. Aqui no Brasil a gente está tendo já inflação menor, embora seja uma redução muito devagar. É isso, é uma inflação que vai caindo, mas se mantendo num patamar muito alto. Então, à medida que o tempo for passando, a gente vai tendo números de inflação menores até chegar ao final do ano na casa aí dos 9%, que é a previsão média. Ou seja, uma inflação altíssima ainda. Para o ano que vem, aí sim as previsões são menores, na casa de 4%, 4,5%. Então, a gente no ano que vem teria já condições de vislumbrar algum crescimento maior com uma inflação que seja menos perversa aí no bolso dos brasileiros. Agora, é tanto se, né? Você sabe que eu li uma análise que você vai gostar, Eneg, de um economista, o Luiz Otávio Leal, do Banco Alfa, que ele termina a análise semanal dele falando isso, que ele acha que tem perspectivas, né, de aos poucos as coisas irem entrando nos eixos. Aí ele termina a análise assim no final. Olha, entretanto, só falta combinar com os russos, com os chineses, com os americanos, com São Pedro. Tem que combinar com tanta gente para tudo dar certo, né? Mas, enfim, a gente tem esperança, né, de que as coisas vão entrando aos poucos nos trilhos. O problema é que essa travessia dura, né, até chegar nesse momento ótimo aí que a gente está querendo que chegue logo, né? Economia Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu! Um beijo, boa semana. Para nós, Valeu, Ju. Ju.